Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Engie Marinha. Para quem não me conhece ainda, eu sou Capitão Tenente Carolina Ribeiro e hoje estou aqui com vocês novamente na nossa semana de maratona de live para falar sobre o real salário do oficial da Marinha. E hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, Capitão Tenente Sancler. Boa noite, Sancler. Obrigada pela sua participação, disponibilidade em estar aqui, né? Falando um pouquinho da sua experiência, né? No seu tempo de Marinha. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, Carolina, pelo convite. Espero poder ajudar aos novos oficiais da Marinha. Sancler, se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Bom, boa noite novamente a todos. Eu sou formado em Educação Física, possuo 2 pós-graduações, treinamento esportivo, de esporte de campo e quadra, futebol. Possuo uma outra graduação em Administração, como já apresentado pela Carolina, Capitão Tenente Sancler, da Reserva Não Remunerada. Fui do serviço ativo durante 8 anos, ingressei na Marinha em 2013 e saí recentemente em janeiro de 2021. Espero poder contribuir um pouco com a experiência que eu adquiri nesse tempo. Gente, me dá uma boa noite aí para eu saber que vocês estão escutando a gente bem, tá? Me conta se vocês já estão assistindo a nossa maratona ou se é essa primeira live que vocês estão assistindo, tá bom? Que a gente vai dar uma boa noite para vocês aqui rapidinho antes de começar nossa live para valer. Boa noite, Tássia. Boa noite. Boa noite, Sawane. Hashtag aprovada 2022, isso aí, gostei da sua animação. Deixa eu ir colocando, enquanto vocês vão me dando boa noite, eu vou colocar aqui a gente na tela, o nosso slide. Marcelo, boa noite. Boa noite, Sueila. Sueila já está comigo aqui em algumas lives. A Tássia também. Que bom ter vocês aqui de novo com a gente, nos prestigiando, né? E espero que a nossa live aí possa contribuir na ajuda, né, no estudo de vocês. Adriana, boa noite. Venho assistindo várias, mas essa é a que vai mais me interessar. É da área de educação física, Adriana, você? Imagino que sim, porque o pessoal já estava perguntando, Sancler, aí durante a semana, né? Eu trouxe outros oficiais de outras áreas, né? E aí o pessoal ficava aqui no chat perguntando quando que vai ter um profissional de educação física aqui para falar para a gente, contar a experiência. E aí eu tinha prometido para o pessoal que seria essa semana, né? Chegou o dia, né? Chegou o dia para eles fazerem bastante pergunta para você. Gente, mas vamos começar então falando aqui uns recadinhos importantes para você. A Adriana respondeu aqui, ó, exatamente, hashtag educação física. Essa maratona ela será uma imersão intensiva nas aulas semanais. Né? A gente está trazendo aqui entrevistados que são oficiais da Marinha, candidatos, né, alunos do Engie Marinha que foram aprovados no concurso. A gente está dando aqui várias dicas estratégicas para otimizar a sua preparação, né, para o concurso. E também a gente tem distribuído um presente para quem fica até o final da live, que é um resumo para você estar estudando, né? Esse resumo é gratuito, basta você estar acessando esse link que está aqui na nossa legenda, engemarinha.com.br/SMV. Lá você consegue entrar num grupo VIP, né? Esse grupo VIP ele tem as informações do nosso curso, mas também todo dia a gente está colocando lá um resumo diferente para quem assistiu a live. Esse resumo, ele precisa de uma senha para ser desbloqueada e essa senha sempre passa no final da live, tá bom? Então, no final da live,
eu vou estar passando para vocês um resumo. Hoje o resumo é de nomes e navios importantes de história naval, tá? Eita. As inscrições, os lembretes importantes, né, sobre o concurso, as datas. As inscrições se encerram no dia 5, a prova ocorrerá no dia 20 de fevereiro e a inscrição do concurso custa R$ 140. Então, vamos lá. Qual é o real salário do oficial da Marinha? Quer falar, Sancler? Pode ser. Uhum. Bom, a gente começa na incorporação, entra como guarda-marinho, 90 dias fazendo curso de formação militar, né? No caso, nosso foi... Foi um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos, Mas agora eles aumentaram. Vem a promoção, né, do guarda-marinho, que fica durante 5 meses servindo na sua OM, né, Organização Militar, como guarda-marinho. Posteriormente, você vai a segundo-tenente com guarda-marinho. Você tem um salário hoje de R$ 9.321,67, né? No caso, R$ 9.000. E passou esse tempo, é promovido a segundo-tenente, servindo na OM, né? Com salário de 11.660. Passam-se mais 6 meses, você é promovido a primeiro-tenente. Então, em um ano, você sai de guarda-marinho a primeiro-tenente. E, consequentemente, seu soldo aumenta também, vai para 13.109, que você fica recebendo esse soldo até o último ano do serviço militar temporário, pois no último ano você vai a capitão-tenente. Com a promoção, também vem o aumento de salário, que você fica como capitão-tenente durante um ano, recebendo o soldo de R$ 14.284. E o legal que eu gosto de falar sempre aqui nas lives, Sancler, é que a nossa indenização, ela, que é de 8 salários, né? Ela é sempre em cima do último posto, que no caso é de capitão-tenente, né? Isso daí dá uma diferença bem boa, assim, né? Na nossa indenização. Dá uma gordura a mais, né? Sim, isso é uma novidade, né? Começou na turma de baixo, nossa, né? Na de 2012. Sim. Que foi a primeira turma aí, a capitão-tenente. E aí, logo depois a gente pegou, né? No caso, essa turma que foi abaixo da gente ficou... Nem pegou o ano todo, né? Exatamente, ficou 6 meses, eu acho, uma coisa. A nossa foi a primeira turma a pegar essa promoção durante o ano completo, né? Verdade. A Suela está falando aqui, fiz minha inscrição hoje. Que bom, Suela. Boa sorte. Depois você vai vir aqui fazer uma live comigo, tá? Como candidata aprovada, vou esperar. Mas, Sancler, conta pra gente, como que foi essa vontade? Foi um sonho, um desejo? Por que você resolveu ser marinheiro? Bom, na verdade, a gente entrou na educação física, né? Trabalhando com futebol. E não tinha o conhecimento do oficial temporário até então. Aconteceu de me lesionar, tive uma fratura do maléolo, tornozelo, na esquerda, e um amigo meu, que é fisioterapeuta, me apresentou o RM2, né? Falou, tem um processo seletivo para a Marinha, tem de futebol. Eu falei, é mesmo? Aí fui ver, logicamente, o salário, fui ver tudo, como é que funcionava e me encantei. Isso foi em 2010, na nossa época. O processo seletivo era no final do ano e a incorporação era no início do ano seguinte. Às vezes, agora mudou um pouquinho, às vezes tem incorporação no meio do ano, enfim, processo seletivo no começo do ano, mas na nossa época era assim. Eu tentei em 2010, tentando incorporar em 2011. Na época, a vaga era somente para futebol e eram 2 vagas. E na Marinha eles chamam 2 vezes o número de candidatos para fazer as outras etapas. E na nossa época também era feito 3 etapas. Análise curricular, a entrevista e o exame médico. Hoje em dia temos a prova também, né?
E, como eu falei, eram 4 vagas. Somando a análise curricular com a entrevista, eu fiquei em terceiro. Então, fiquei fora da minha primeira tentativa para entrar como oficial temporário. Não desisti, continuei, fiz uma inscrição de novo em 2011 para incorporar em 2012. Aí já era mais abrangente, era para a área de educação física no todo. Eram 4 vagas. E para a cidade do Rio, para a cidade do Rio de Janeiro. Eram 4 vagas, mesmo processo, análise curricular, entrevista, exame médico. Eu fui o 5º. Aí eu falei, não é possível, não estou acreditando. Eram quantas vagas? Você foi o 5º, eram quantas vagas? Eram 4. Eram 4 vagas, eu falei, não é possível. Aí no ano seguinte, vamos lá, eu falei, nem que seja a derradeira, vou ter que ir. Fiz minha inscrição de novo. Eram 6 vagas, eu entrei como 6º. Aí eu falei, agora tem que ser. Aí fui, aí que eu comecei a... Fiquei 2 anos aí tentando, né? Até conseguir entrar. Foi assim que eu conheci a Marinha, na verdade, né? Então você entrou de terceira. Na terceira tentativa. Nossa, que legal. Sancler, olha que coincidência. Eu também entrei na terceira tentativa, também nessa sequência que você fez. Eu nem sabia disso. Só que a diferença é que eu passaria na primeira. Só que eu acabei engravidando. E aí eu tive que sair do processo, porque foi um ano que teve muita vaga para a área de comunicação, né? Foi então verdade. eu estava dentro do número de vagas. Aí na segunda tentativa, eu fiquei em 4º, eram 3 vagas. E aí na minha terceira tentativa é que eu consegui passar, graças a Deus. Que bom. Deixa eu ver o que o pessoal... Era para ser da mesma turma, né? Era para a gente ser da mesma turma, não tem jeito. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. O Tiago, esses valores apresentados é o salário bruto ou líquido? É o bruto, Tiago. O Gabriel, sendo aprovado em fevereiro, depois nas provas de título e física, quando realmente recebemos o primeiro salário? Quer falar, Sancler? Quando que recebe o primeiro salário? Olha, se não me falha a memória, foi 2 meses depois? Não, então, na verdade, você faz jus desde que você ingressa na Marinha, Sim. né? Durante o curso você já faz jus. Só que existe um tempinho, né, que eles fazem a implementação no bilhete de pagamento, então atrasa um pouquinho, né? Até porque no emprego normal também, né? Você começa a trabalhar num mês para receber no mês seguinte. Exato. É mais ou menos esse tempo aí, né? Acho que atrasou um pouquinho mais, talvez, 1 mês e meio, por aí. Mas recebe tudo. Recebe tudo. Mas você recebe, mesmo que atrase um pouquinho mais, você recebe sempre os atrasados. E, Carol, voltando à primeira pergunta, com relação ao salário, se era bruto ou líquido, tem uma diferença com relação à graduação, de pós-graduação, tu tem uma remuneração maior, mestrado tem uma porcentagem maior também. Isso daí também é incluído no teu bilhete de pagamento. Sim, a gente bota ali uma noção básica, né? Mas existem mesmo essa variação. A Gessiane está perguntando, no SMV a prova é a mesma para todas as profissões? Sim, a prova é a mesma. A prova não é específica, né? Igual no concurso de carreira, cada área tem a sua. No temporário, a prova não é específica, né? A prova é português e o conteúdo de marinha, né? Que é história naval, todas essas coisas. O GCN está falando, fiz minha inscrição para específica de direito. Gabriel, boa noite. Tem previsão para a data da prova? Sim, Gabriel, é dia 20 de fevereiro a prova. O Luiz está falando, concorrerei para contábeis. E você que é de educação física, Sancler, essa pergunta está ótima para você. Ó. A Suela está perguntando, como se preparar para a prova física? Para o TAF.
A prova física, tanto qualquer outra modalidade, você tem que antecipar. Não adianta você, por exemplo, for fazer uma prova de português e querer estudar ontem para fazer a prova amanhã. Não vai realizar. Então, tem que ter um condicionamento físico, já começa a fazer corrida, natação, as provas que pedem barra, flexão, já começa a se condicionar. A grande dica que a gente fala é: não faz o que o edital pede, faz a mais do que o edital pede. Porque na hora da prova tem o nervosismo, tem a ansiedade, você pode perder um pouco a concentração. Você estando com essa lazeira, digamos assim, seja na corrida, seja na barra, seja na flexão, você vai tranquila para a sua prova e conseguir chegar ao índice desejado. Isso aí. Tem gente perguntando, que acho que entrou um pouquinho depois, né? Perguntando sobre os salários. Daqui a pouco eu passo novamente os slides, então, para quem perdeu, quando a gente for entrar no assunto aqui da carreira do RM2. Aí a gente fala novamente para quem perdeu e passa o slide rapidinho, tá bom? Mas, Sancler, fala para gente o que faz um educador físico na Marinha do Brasil? Bom, educador físico, na UEM que eu só servi no Colégio Naval durante os 8 anos. Né? Lá nós tínhamos atribuições do educador físico, no caso, nos 2 anos iniciais eu estava como preparador do remo olímpico, preparador físico do remo olímpico, que não era minha especialidade, o remo olímpico. Minha especialidade, na verdade, é o futebol, mas preparação física a gente também tem conhecimento para. E depois desses 2 anos, eu vim, sim, a ser o treinador da equipe de futebol. Mas, em paralelo a isso, eu servia no setor CONCA. Para quem não conhece, o setor CONCA é o Comando de Corpo de Alunos. No Colégio Naval, é o ensino médio, hoje em dia. Né? E fazia tudo, organizava desfile da Ordem Unida, dava serviço. Eu era ajudante da 3ª companhia, terminei, né, como ajudante da 3ª companhia, comecei como ajudante da 4ª e fui para a 3ª. Lá tem vários encargos colaterais, como esse de ajudante do encarregado da 3ª companhia. Lá eram divididos em 6 companhias, depois reduziram para 5, a quantidade dos alunos, dos 3 anos escolares, né? E determinado grupo era da 3ª companhia. Era responsável por fazer ficha, auxílio de vale-transporte, a parte mais burocrática, digamos assim. Entendeu? Lista de alguns eventos que poderiam ter, entrar em contato com os pais para dar um feedback com relação aos filhos, né? Se está bem ou se está mal. Os pais também tinham acesso direto a gente. Isso eu estou falando na experiência que eu tive no Colégio Naval. Então, tinha atividade de educação física e tinha a parte que você era comprometido com os alunos na parte burocrática, como um colégio comum. Entendi. E, por exemplo, assim, o Daniel, que é da nossa turma, que servia lá junto com você, as funções dele eram diferentes nessa área da educação física? Ou não? Ele trabalhava junto com você? Como que funcionava isso? As atividades eram as mesmas. Eu trabalhava na 3ª companhia, eu trabalhava na 4ª para a 3ª. Ele começou se não me falha a memória, na 6ª e foi para a 5ª. Depois ele foi para a 4ª. Então, as mesmas funções, ajudante de companhia e ele também ajudante de companhia, sendo que eu era da área de educação física, aí que mudava. Eu era da equipe de futebol, ele já era mais da parte do triatlon, entendeu? Triatlon militar. Ah, entendi. E o educador físico temporário exerce as mesmas funções do de carreira ou é diferente? Não, as mesmas funções. Quando eu cheguei lá, tinha a gente chamava de DEF, que era o Departamento de Educação Física, que futuramente veio se tornar CEF, Seção de Educação Física. Quando eu entrei em 2013, o mais antigo, né, do setor era o responsável. No caso da DEF até então, era um capitão-tenente de carreira. Como eles eram de carreira, tem uma rotatividade muito grande de OM, e ele foi transferido. Nisso entrou ficou o mais antigo, que na época ainda era um primeiro-tenente, RM2, temporário. Era um oficial temporário. Ficou um bom tempo
como sendo responsável. Depois, embarcou um novo capitão-tenente, que ficou até eu desembarcar. Mas as atividades eram as mesmas. Tá? Davam serviço também, concorriam em escala de serviço. Inclusive, o que era temporário, ele trabalhava diretamente comigo no futebol, entendeu? Ele não tinha a preocupação com a companhia. Então, ele dividia o tempo dele em serviço relacionado ao departamento de educação física e, no outro período, na parte da tarde, ele ia para o treinamento, ia para a equipe dele. Mas, e serviço também normal. Entendi. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. O Gabriel, qual a média de inscritos para o concurso? Gabriel, pergunta, se você está lá no nosso grupo VIP, chama algum administrador do grupo e pergunta que eles vão poder te passar certinho esse número, que eu não tenho aqui, tá bom? A Adriana está perguntando, sou MEI, eu sendo classificada já tenho que pedir baixa? Eu acho que você tem que pedir baixa, Adriana, se eu não me engano, você não pode exercer as duas funções, né? Eu não sei, assim, qual o momento que você está falando da classificada. Se for a classificação final, né, sim, aí você já tem que pedir a baixa, né, do MEI para poder exercer somente a função de militar. Gabriel, da data da prova, dia 20, até a última etapa, se não me engano, são 7 etapas até a aprovação, quanto tempo? E só após a aprovação das 7 etapas que começa a receber o salário? Gabriel, aí você tem que olhar direitinho no edital, no calendário lá, tá? Lá tem um calendário com todas as datas das etapas. E o salário você só começa a receber quando ingressa na Marinha, ou seja, quando você começa o seu curso de formação de oficiais lá no CIAW. Só, né, a partir desse momento é que você começa a receber. Enquanto você está nas etapas, não. Né? Porque você pode, por exemplo, ter passado e não ter tirado nota boa na prova, no título, e ter, de repente, não ido tão bem no TAF, aí tem que ver o número de vagas. Então, é só a partir da classificação final, né, que você tem certeza que você passou no concurso e você começa a receber quando começa a fazer o curso de formação de oficiais. Sancler, o Rodrigo está falando, só tem uma vaga para arquiteto e ela vai ser minha. Isso aí, tem que ser, só precisa de uma. O Luiz está perguntando, a RM2 pode fazer viagem institucional e ganhar com isso? Sabe responder essa, Sancler? Olha, eu viajei para alguns lugares com a Marinha. Fui para o Rio Grande do Sul, fui para Salvador. Inclusive, tem as competições, as Olimpíadas, que a gente chama ANAI, que envolve as 3 Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E cada ano é numa instituição. Colégio Naval, Epicár ou SpaceX. Né? SpaceX em Campinas e a Epicár em Barbacena. Então, tinha sempre esse rodízio. E sim, era remunerado, todas as viagens eram remuneradas. Sair de sede já tinha remuneração. Entendeu? No caso, eu servi no Colégio Naval em Angra dos Reis. Todas as atividades que tinham que ser feitas na cidade do Rio de Janeiro, havia uma remuneração para isso também. Acho que consegui responder aí Sim. Eu também fiz algumas viagens, né? E elas também foram... Todas elas são, né? Você recebe ali a diária. O Rodrigo está perguntando, quais são os benefícios além do salário? Até uma pergunta aqui, né, do nosso roteiro, mas a gente pode antecipar ela aqui. Quais as vantagens desse concurso para você, Sancler? Olha, você tem uma tranquilidade financeira grande durante esse período todo, esses 8 anos. Você consegue se elaborar, consegue se estruturar direitinho. Como você falou também inicialmente, a gente tem uma rescisão considerável que dá um resquício ainda maior ainda para tranquilidade. Tá? Para você se realocar, né? Exatamente, se realocar ao mercado de trabalho, voltar, porque você, na verdade, fica 8 anos fora
e depois tendo que voltar ao mercado, às vezes é bastante complicado, dependendo da área, se não todas as áreas, né? Mas me deu uma estrutura muito boa, consegui realizar coisas que eu talvez até hoje em dia não teria realizado, mas te dá aquela tranquilidade, entendeu? Salário em dia, bem remunerado, você consegue se planejar, consegue guardar também, sabendo que você é temporário, né? Que uma hora isso daí vai encerrar. Então, você tem que ter também isso em mente, né? E respondendo a pergunta com relação também aos benefícios, além do salário, tem essa que a gente falou, né? Com relação à graduação, pode ter pós-graduação, mestrado, doutorado, que vai aumentando o seu bilhete de pagamento. As viagens também aumentam, devido às diárias, né? Que eu estou me recordando. Tem a questão da. Acho que o que pesa no concurso, que eu acho um grande benefício, é a questão da estabilidade, né? Dos 8 anos, né? Você Exato. sabe que você vai ser renovado ali anualmente, a não ser que você cometa um erro muito grave, mas essa renovação vai acontecer e você sabe que você está ali garantido. Por exemplo, no ano passado foi um ano de pandemia, né? Onde as pessoas ficaram desempregadas, redução de salário. O militar não foi afetado, né? Para as mulheres que têm 6 meses de auxílio maternidade, né? Tem o licença maternidade, perdão. Tem o auxílio natalidade, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Você teve filho na Marinha, não teve, Sancler? Tive. E você teve direito ao auxílio natalidade. Perfeito. Então, eu também tive filho na Marinha, também tive direito, né? Esse auxílio é um soldo seu, então é uma boa ajuda, dá para você fazer um enxoval bacana. Você também recebe, né, o auxílio fardamento quando você entra, ou quando você é promovido, ou quando fica 3 anos, né, Sancler? Eu acho, 3 anos no mesmo cargo. Então você No caso, recebe. primeiro-tenente. Isso. No nosso caso, quando a gente ficou 3 anos como primeiro-tenente, a gente recebeu. E quando a gente foi promovido e quando a gente entrou, né? A gente teve direito a receber o auxílio fardamento, né? Que é um auxílio para você comprar o seu uniforme, né? Para você renovar o seu uniforme, mas você não existe uma prestação de conta, né? Então, às vezes, sobra aquele valor ali, você conseguiu uma promoção, pechinchar, comprar ali e tal, e esse valor fica até para você ali, né? Já que você não tem que prestar conta dele em momento nenhum. Então, isso é uma das vantagens, né? Sem contar, Rodrigo, também, que eu acho, o peso que tem no seu currículo quando você sai da Marinha, né? A pessoa olha ali que você teve 8 anos na Marinha do Brasil, é um nome forte, né? Que faz uma diferença no currículo. Outra vantagem é que você também está fazendo ali, você conhece muitas pessoas, né? Você está fazendo um networking ali. Né? Por exemplo, o Sancler é da minha turma e agora eu precisava convidar uma pessoa para fazer a live, já lembrei do Sancler, não, educação física, e isso é o networking, né? Hoje foi para uma live, mas amanhã é para uma outra situação e assim sucessivamente, né? Eu acho isso muito valioso também, né? Um outro benefício também que talvez vale a pena ressaltar, também com relação às férias, né? Que a gente, às vezes, no meio civil, quando vai tirar férias, fica no mês seguinte, às vezes o salário é menor, não tem o salário. Enfim, na Marinha, você tira férias, você recebe normalmente todos os meses, não tem problema nenhum com relação a isso também. Outra coisa também que é bastante vantajoso. Você sai de férias, quer fazer uma viagem, mas mês que vem eu vou ficar sem salário. Na Marinha não tem esse problema. Verdade. Outra vantagem, Rodrigo, a gente vai lembrando aqui, né? Outra vantagem é, por exemplo, a Marinha pode pagar, beneficiar para você cursos, né? Para você estar se especializando nesse tempo que você tá na Marinha, né? Então você pode aproveitar disso, de se especializar ali, ter o curso e não ter esse custo, né? A Marinha tem interesse em que você aprenda aquilo ali. Mas, assim, esses são alguns benefícios, né? Com certeza a gente está esquecendo de outros
que são... lembrei de mais um, muito legal, é a licença pagamento, né, Sancler? Que não existe Importante. isso faz ano. Não existe, não existe. Isso é O muito que é a importante. licença do pagamento? Fala para eles. Você tem direito a um dia no mês a tirar uma folga, digamos assim. Normalmente a OM, como o pagamento sai até o 5º dia útil, normalmente sai no 2º dia útil já está o pagamento, 1º dia útil já está. E aí vai do comandante, né? Vamos tirar a licença pagamento tal dia, numa sexta-feira. Aí você não precisa ir na sua OM, na sua organização militar, desde que não esteja de serviço, né? Não Sim. precisa ir lá, aí você tem a folga da sexta-feira. Entendeu? Isso é muito importante. Todo mês tem essa licença pagamento. Você pode fazer seus serviços, você, de repente, precisa de uma folga, tem alguma coisa que você já consegue contar com a licença pagamento do mês seguinte. Pô, tem que fazer alguma coisa, levar o filho ao médico, levar a esposa a algum lugar, você já conta com a licença pagamento para isso também. Isso aí. O Aslan está perguntando, a Marinha cortou o adicional para quem tem mestrado e incorporou depois de ter obtido o referido título? Você entendeu, Sancler, a pergunta dele? A Marinha cortou o adicional para quem tem mestrado e incorporou depois de ter obtido o referido título. Eu queria entender como se tivesse a Marinha tirado esse percentual do mestrado e depois colocou de novo. Eu desconheço. O tempo que eu fiquei lá, eu recebi sempre o proporcional. Lógico, tem que fazer a comprovação, tudo, diploma, tal, mas desde quando eles aprovam, eu sempre recebi. Nunca foi retirado, não. O Thiago está perguntando, quem tem mestrado ganha quantos % em cima do soldo? É no adicional de habilitação de formação ou de especialização? Olha, é em cima do soldo, tá? Não é em cima do adicional habilitação de formação, não, é em cima do soldo, o percentual. Agora, mudou, né? A gente, nessa reta final de mudança de primeiro-tenente, capitão-tenente, variou bastante esse percentual. Se não me falha a memória, quem tinha pós-graduação girava em torno de 6% a 8%, e pós 12% a 14%, ou mestrado 12% a 14%, alguma coisa desse tipo. Não tenho a precisão correta, mas mais ou menos isso. Tiago, se você está no nosso grupo VIP, chama um administrador que ele vai te passar o percentual certinho. Demétrio está perguntando, gostaria de saber se depois de entrar existe a possibilidade de fazer um mestrado pela Marinha. Temporário não, né, Sancler? Existe essa possibilidade, mas para quem é de carreira. Tem esses cursos que você falou, né, que às vezes a Marinha proporciona, de acordo com a necessidade, não somente do militar, mas também da Marinha, mas mestrado, acho que é só efetivamente pessoal de carreira, sim. Não me recordo de ninguém que seja temporário que tenha feito sendo puxado pela Marinha, não. Tiago está perguntando, quais são os valores do salário líquido? Tiago, eu não estou com os valores aqui do salário líquido, mas eu vou te dar uma dica, tá? Normalmente, o valor do salário líquido, até porque tem uma pequena variação, né? De acordo com o imposto de renda, se você tem filho, se você não tem filho, então é difícil precisar o valor líquido. Mas um valor bem aproximado, uma dica que eu te dou é o seguinte, você entra no Google e joga lá, soldo da Marinha 2021. Aí lá vai aparecer a tabela do soldo, né? Que é o valor que você ganha. O soldo, ele é acrescido, né, das gratificações que você tem, né? E que dá o valor bruto. Mas, normalmente, o valor líquido bate com o valor do soldo, entendeu? Então, normalmente, o valor do soldo é o valor ali mais ou menos líquido, para você ter uma ideia, tá bom? De desconto. O Luiz está perguntando, há reajuste salarial para os cursos internos e pós-graduação ou graduação realizados já dentro da Marinha? Tem o reajuste de salário, aquelas porcentagens, quando
você apresenta o diploma de pós-graduação. Vai para a DENSM, né, que é a Diretoria de Ensino da Marinha, ela analisa, vê se está coerente, né, se de repente a pós que você está fazendo é o serviço que você está exercendo lá dentro da sua organização militar, e aí sim ocorre o reajuste, desde quando você enviou o diploma para a DENSM. Agora, de curso interno ou graduação, desconheço. Pós-graduação, mestrado, pós-doutorado, sim. Cursos não acrescentam, não tem reajuste salarial, não. É só ganho de conhecimento mesmo. O que tem reajuste de salário é pós, mestrado e doutorado. O Demétrio está perguntando, é certo ficar os 8 anos? Só depende da gente? Ou a Marinha pode, após 2 anos, por exemplo, te mandar embora? Até a gente estava aqui no nosso roteiro, né, a gente aproveita, já fala agora e responde para o Demétrio e já amplia, né, o assunto falando como que funciona a questão das renovações anuais, Sancler. No nosso caso, a gente conseguiu renovação durante o tempo todo, né, o limite de 8 anos. Essa renovação é anual, né, como vocês sabem, e como também a Carol falou no começo, você só não é renovado se você tiver um erro muito grave, que possa comprometer a integridade de alguém, comprometer a própria instituição, ou até mesmo não apresentar os pilares do militarismo, que é a base de hierarquia e disciplina. Se você não se adaptar ao meio, pode ser que não renove com essa pessoa. Mas, a maioria das vezes, pela experiência que eu tive, a maioria dos oficiais temporários eram renovados. Para ter uma ideia, eu fiquei 8 anos. Passaram vários militares temporários lá. Eu me recordo hoje de 3, no máximo, que não foram renovados pela Marinha. Fora os outros que pediram baixa ou não se adequaram, ou então conseguiram coisa melhor, algum outro tipo. Mas da Marinha não renovar, eu só me recordo de 2 ou 3, durante esses 8 anos que eu, na minha organização militar, né? No caso lá no Colégio Naval. Eu não conheci, não cheguei a conhecer nos meus 8 anos, né, alguém que não tivesse sido renovado pela Marinha. Eu conheci pessoas que escolheram, né? Por exemplo, eu tinha uma menina que trabalhava comigo que o marido teve uma oportunidade para ir para fora do país, então ela acabou pedindo que não fosse renovada, né, para poder acompanhar ele. Mas normalmente as renovações anuais ela é feita em cima de uma avaliação, né? Que você precisa tirar acima de 8. Essa avaliação contempla o quê? Contempla a sua apresentação pessoal, seu caráter, seu desempenho profissional, e ali você vai ganhando notas que, somadas e divididas proporcionalmente, precisam dar acima de 8, né? E aí você já, se você tiver, eles perguntam, né, se você tem o interesse de estar renovando mais um ano, né? Caso você tenha interesse, eles renovam. No caso lá do Colégio Naval, não sei como era na sua M, Carol, nós tínhamos a avaliação do nosso comandante, do comandante direto, do caso do CONCA, que era o comandante do corpo de alunos, e que passava, logicamente, ao comandante do Colégio Naval todo. Isso, aí, era assim também. Né, o superior hierárquico, né, fazia a tua avaliação e passava para o comandante da OM. E ele, sim, dava o aval. Ele poderia seguir as mesmas notas do seu chefe direto ou não. Quem bate o martelo é o comandante. Mas, lógico, se ele for assessorado de uma forma benéfica para você, é que o teu chefe direto você está conseguindo agradá-lo. O comandante vai, com certeza, provavelmente, seguir essa linha de raciocínio. Sim. O André está perguntando, após aprovado, existe algum concurso interno para a carreira? Concurso interno, não. Que eu me lembro, que eu acredito que não. Não tem, né? Não existe. Não. Existe só o concurso. Existe você, sendo militar temporário, você pode prestar o concurso para efetivamente ficar de carreira. Mas não é um concurso interno. É aberto,
por exemplo, na educação física, já que é um dos temas aqui, é um concurso bastante concorrido. O oficial que eu falei que foi responsável pela Departamento de Educação Física, pela seção de Educação Física hoje, ele era militar temporário, prestou o concurso e passou. E era muito concorrido, tipo, quando ele entrou era uma vaga a nível Brasil, só para ter noção da concorrência. E eu até costumo falar assim, essa pessoa tem o sonho, né, de seguir a carreira militar, de ser um oficial da Marinha do Brasil. Às vezes, um bom caminho, uma boa estratégia, né, é você optar pelo temporário, que normalmente é um curso que tem mais vagas, né? Não sei como é que é na sua área, mas na minha, Sancler, o número de vagas sempre foi maior no temporário. Então, tem muita gente que acaba fazendo isso, usando essa estratégia. Entra pelo temporário, fica estudando para tentar passar no de carreira. Não necessariamente consegue, né? Mas é uma estratégia. Os números de vaga realmente do temporário é maior. Na área de educação física não era muito, não. Tipo, os anos que eu me recordo, para tentar ingressar no oficial de carreira, 2 anos foram uma vaga só e 1 ano foram 2 vagas, e todos a nível Brasil. O RM2 Sim. Não é nível Brasil, né? É mais regional. Sim. Isso daí também já dá uma filtrada. Agora, eram mais vagas. Eu quando concorri, as 3 vezes que eu concorri, uma era 4, uma era 2, outra era 4 e outra era 6. Todas são maiores do que o oficial de carreira. Né? Verdade. E acaba que a concorrência, você lembrou um ponto importantíssimo. A concorrência também se torna melhor porque é um concurso regional, né? Isso. Isso aí também faz bastante diferença. Sim. O Demétrio está perguntando, o intertício para galgar postos superiores pode ser reduzido de primeiro tenente para capitão, por exemplo? Não. Não. Existe um intertício que tem que ser respeitado, Demétrio. O Luiz está perguntando, para além dos benefícios, bom salário, etc., como era vestir a farda? Dá um orgulho, não é não? Muito grande. Muito grande. O orgulho de usar a farda, me desculpe as outras forças, mas a da Marinha era muito bonita e era... Nossa, tem muitas fardas, né, Marinha, né? Muito... O pessoal que tiver a felicidade de conseguir entrar, vão saber que tem a farda que você usa para um tipo de formatura, a farda que você usa para o seu dia a dia, a farda que você usa para fazer atividade física, que fala que é o GDP, né, que a gente chama do GDP, mas não deixa de ser uma farda, está lá no RUMB, né, que é o uniforme da Marinha, o regulamento. E, nossa, mas é muito bom tu andar alinhado, é uma outra postura. Você realmente cresce dentro da farda. Dá muita emoção mesmo, dá orgulho para os seus familiares, seus amigos. Luiz, até aconteceu uma coisa engraçada comigo. Uma vez eu na rua, participando assim como eu sou de comunicação social, né? Então, às vezes eu fazia filmagem, fazia eventos na rua mesmo, já fiz desfile também. E as pessoas já me pediram para bater foto comigo, assim, como se eu fosse uma atriz de televisão, sabe? Porque realmente existe esse sentimento de gratidão, de orgulho, né, das Forças Armadas. Isso é real. As pessoas têm orgulho. E aquela farda branca da Marinha realmente é uma coisa muito bonita. Então, as pessoas às vezes me paravam na rua, falavam assim, eu falo tanto para minha neta, ai, que coisa linda você. Eu tive essa experiência também quando fui lá para o Rio Grande do Sul, Colégio Militar do Rio Grande do Sul, né? E tinha um evento onde reunia alguns colégios militares e sempre convidava o Colégio Naval. E a gente era o único de Marinha, era o único da farda diferente, todo mundo com farda do Exército, e chamava atenção, o pessoal pedia para tirar foto. E com relação à farda, lá no Colégio Naval, a gente tinha parada escolar. E
cada companhia, no caso a minha era a terceira, ia o comandante da companhia e eu fazer a inspeção na farda dos alunos. E tinha que estar alinhado, senão não recebia punição. Tinha que estar tudo, o sapato engraxado, o cabelo bem cortado. E essa punição, eles às vezes deixavam de voltar para casa. Entendeu? Aluno, então, eles não só a gente ensinava a eles que era importante eles terem o zelo pela farda, também eles tinham necessidade de voltar para casa, porque a saudade era grande. Senão, eles iam ficar lá, tinha gente, parece que não gostava muito de voltar para casa, ficava um bom tempo lá no colégio ainda. Mas sempre tinha essa inspeção militar lá, sempre tinha essa inspeção do corpo de alunos lá. Aí ele está falando aqui, ó, vontade muito grande de conseguir aprovação, é estudar e confiar em Deus. Sim. A Luane está perguntando, gostaria de saber se o teste físico é obrigatório para todas as áreas. Olha, eu não sei como é que está hoje. Se é para todas as áreas. Na nossa época, a gente teve que fazer no CAW o teste físico, né? Foi corrida, foi... corrida e natação, né? Corrida e natação, exatamente. Mas é obrigatório, para todas as áreas. Sim, é obrigatório para todas as áreas, Luane. Rodrigo, e se eu fizer um mestrado durante o exercício ou um doutorado? Vou receber essa diferença se eu concluir algum curso? Então, Rodrigo, você, como o Sancler falou, quando você concluir, você vai numa OM específica, né, que é a diretoria de ensino, você vai preencher um requerimento, vai mandar seu diploma e eles vão avaliar se aquilo ali é agregador para Marinha ou não. Eles dando o ok, aí você faz jus. A professora Liliane está perguntando, Sancler, se o aprovado pedir baixa antes dos 8 anos, a Marinha convoca os demais aprovados? Não. Pediu baixa, os demais... Tem um tempo, né? Por isso que eles chamam o dobro do número de vagas, né? Que às vezes a pessoa pede baixa, não quer, faltou alguma etapa do edital, ou tem algum problema de saúde, foi constatado, chama o próximo. Ali, fechou. Eles não incorporou, marcou a data ali, acabou, eles não vão chamar mais ninguém. No meu era assim, no nosso, né? No nosso era assim. Sim, continua assim. Ah, tá. Porque como é um concurso anual, professora, eles não tem quadro de reserva, entendeu? Até porque existe um curso de formação de oficiais que tem um tempo certo, que é quando eles chamam ali a primeira vez. Então, não tem quadro de reserva, não tem como chamar depois, porque não vai ter um curso de formação de oficiais só para aquela pessoa que chamou depois, né? Então, por isso que é um concurso anual. E aí, aquela vaga ali, se a pessoa for embora, né? Aquela vaga provavelmente vai ser solicitada novamente, aí vai abrir essa vaga para o próximo concurso. O Aslan está perguntando, vocês acham que compensa deixar um cargo público com 7 anos de exercício para assumir um cargo no SMV? Olha, aí vai de cada um, né? Aí vai ter que botar na balança. Isso aí. Custo-benefício, rentabilidade. Aí a pergunta é mais individualizada, né? Vai de cada um para saber o que é melhor. Verdade. O André está falando, vou ser aprovado na área de farmácia. Vão restar 2 vagas aos demais concorrentes. Brasil! Isso aí, André. Eu adoro gente assim, confiante. Eu acho que isso daí faz toda a diferença, né? No estudo, na conquista dos sonhos, dos objetivos, né, Sancler? Com certeza. Tem que ter. Gente, vou voltar aqui para o tema da nossa live e daqui a pouco eu leio mais perguntas. Estou feliz que vocês estão interagindo bastante. Eu gosto de live com bastante interação. Conta para a gente um pouquinho, Sancler, como que foi o curso de formação de oficiais? Bom, a nossa adaptação Imagina você chegando do zero, não sabendo nada, e tendo que se transformar num militar num curto período de tempo. Então, é muita informação, pouco tempo, você tinha que absorver, agora está maior,
na nossa época, acho que foi 45 dias, se não me falha a memória. Agora estão 90, né? Dobraram. Sim. Então tá bem light pro pessoal agora. Mas, enfim, na primeira semana, nas 2 ou 3 primeiras semanas, é bastante estafante, principalmente o pessoal que não está condicionado, isso daí já vai de antemão, já puxando, não puxando sardinha para o meu lado, mas é a verdade, porque vocês irão ter que aprender a marchar, vão ter ordem unida. Ordem unida, o que é? Nada mais é do que treinamento para vocês aprenderem a marchar. Isso é o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Tem gente que é apresentador, não sei o quê, e acaba perdendo um pouquinho, e acha, pessoal, vou falar que estou sentindo dor para não ficar no sol. Vocês só vão ser os maiores prejudicados, porque quanto mais rápido vocês aprenderem, melhor. Aí sim, a partir daí que você começa a ser dividido para a área que você quer, mais ou menos. O pessoal do direito foi para uma sala, o pessoal do quadro técnico para outra. Enfim, vocês começam a ter aulas normais, num determinado momento, né? Porque conciliam ordem unida com aula, ordem unida com aula. Tá? E, no nosso caso, nós fizemos 2 provas. Tem gente que fez 3. Tem gente que teve alguma área que eu não me recordo qual foi, que fizeram 3 provas lá dentro. E essa prova é importante? É importante, porque nessa prova você consegue ver a sua antiguidade. Nessa antiguidade, você vai levar para o resto do seu período que você tiver durante os 8 anos, ou o tempo que você desejar ficar lá dentro desses 8 anos. No meu caso, eu fiquei em 23º da minha turma, não lembro quantos que eram na nossa turma. Carol, não sei se você recorda. Quantos eram 200 e bravo, eram bastante gente. Eu estudei, realmente, me dediquei, fiquei em 23º, só para a gente ter uma noção. Eu me recordo quais foram as minhas notas. Na primeira prova eu tirei 9,5 e na segunda 9,8. Eu fiquei em 23º. Só para tu ver o nível que o pessoal se dedicou. E na antiguidade, dentro da educação física, eu tinha entrado em 6º, como eu falei, né? Isso daí mudou. Eu fiquei em 3º na minha antiguidade, tá? Dentro da minha área. Isso daí me ajudou em quê? Por que ajuda a antiguidade? Ajuda de repente, numa atividade que é a ser feita, numa escala de serviço, a antiguidade conta, nessas datas, agora que a gente está próximo, né? Natal, o quartel OM não vai fechar no Natal. Tem que alguém prestar o serviço, véspera de Natal, Ano Novo. Então, essa antiguidade me ajudou a não cair na escala de serviço nessas datas simbólicas, digamos assim. E como que foi a designação para a OM que você serviu? Então, eu fiquei sabendo da minha designação dentro do CAW, dentro da minha adaptação. Na época, seria para a cidade do Rio de Janeiro, a minha vaga, e por alguma mudança, não foi. Eu fui designado para ir para Angra dos Reis. Não só eu. Dos 6 de educação física, 4 foram para Angra dos Reis. O segundo ao 5º colocado foi designado aí para Angra dos Reis. Um, que até a Carol falou, o Daniel, né, o Daniel Borges, que é da nossa turma, e ficou até o final comigo. Os outros 2 que foram não completaram os 8 anos. Um tinha passado por pós-doc, preferiu ir para seguir. O outro, por causa da família, distância, Angra dos Reis, já estava com 2 filhos, enfim, um filho na época, eu acho. Enfim, pediram baixa. Mas eu fiquei sabendo meio que em cima da hora. Foi uma mudança de planos que caiu de paraquedas. Eu falei, e agora, o que eu faço? Peço baixa, continuo? Eu falei, não vou pedir baixa. Fiquei tentando tanto para conseguir, e graças a Deus eu não pedi baixa. Tá? Não pedi baixa e, sim, foi difícil estar longe da família durante 8 anos. Tenho um filho hoje de 2 anos, então só via praticamente meu filho aos finais de semana, né? E minha esposa também, minha família, amigos, enfim. Perdi alguns eventos em virtude disso, mas não me arrependo de ter continuado, não. Faria tudo de novo. Eu ia perguntar exatamente isso. Eu voltaria aos 8 anos.
Eu também, com certeza. Eu já dá aquele sentimento, né, de saudade, de Sim, nossa, valeu nostalgia muito a grande. pena, dá nostalgia total. E para você, Sancler, qual foi a experiência mais desafiadora que você teve na Marinha? Olha, trazendo para a minha área de educação física, foi, como eu falei, nós temos anualmente a competição ANAI, né, que envolve as três Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, o Colégio Naval, a SpaceX e a Epicar. Eu participei de 5, não participei das 8, porque, como eu falei, nas duas eu era preparador do físico do Remo Olímpico. O Remo Olímpico não participava, não era uma modalidade que participava das Olimpíadas Militares, digamos assim. Só fui participar quando efetivamente fui o treinador do Colégio Naval de futebol. Participei 5 anos. No ano que eu me despedi da Marinha, que foi 2020, né? Eu saí em janeiro de 2021. Não teve, devido à pandemia. Então, eu só pude desfrutar, digamos assim, da NAI durante 5 anos. Desses 5 anos de NAI, nós ganhamos 2 NAIs. Uma na estreia, em 2015, isso, que foi lá em Campinas, onde o Colégio Naval já tinha ficado, acho que já estava uns 4 anos sem trazer esse troféu para Angra dos Reis, né? E a segunda foi seguida, foi em 2016, no próprio Colégio Naval. Isso daí, para mim, ficou marcado, porque tem a premiação da modalidade e tem a premiação geral, né? São 11 modalidades. Na SpaceX, em 2015, nós ganhamos o futebol e ganhamos mais umas outras 4 ou 5 modalidades, se sagrando campeão no geral. Isso foi bom para a Marinha, sempre tem aquela disputa e tal. E foi muito bom por ter sido a primeira vez, mas o que me marcou também foi a segunda, pelo fato de a competição ser na nossa casa, ser no Colégio Naval, e o futebol, normalmente não, o futebol é o que encerra a competição. É o esporte para finalizar fica quase 2 semanas, 1 semana e meia de eventos, manhã e tarde e noite. São 11 modalidades, e o Colégio Naval não tinha ganho nenhuma até então nesse ano. Tínhamos perdido as 10 modalidades e só faltava o futebol. E a gente ganhou, sagrando bicampeão de NAI. Então foi coisa que inesquecível. Foi inesquecível, foi muito bom dentro de casa, trazer um brilho a mais para o Colégio Naval. Isso daí me marcou bastante. Ai, que bom. É bom ter essas memórias, né? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. A Érica está perguntando: o nível de dificuldade da prova é muito grande? Algum conselho específico na hora de estudar? Érica, amanhã a gente vai ter uma live aqui com a Maria, que passou no concurso, né? Foi uma aluna nossa que passou no concurso, e aí ela vai poder te responder melhor, né? Sobre planejamento de estudo, né? Falar sobre a dificuldade da prova. Não perca, então, a live de amanhã para você saber um pouquinho mais sobre isso. A Glaiciana está perguntando: moro em Natal, para minha área só abriu vaga no Rio. Vocês acham que vale a pena ir ou devo esperar para ver se o próximo ano sai para cá? Essa daí também acho que é uma pergunta também bastante individual, né? Eu, no caso, trazendo para o meu lado, minha vaga era, teoricamente, era para a cidade do Rio, bem mais perto, Natal, Rio, né? E eu fui para Angra, bem mais perto, Rio para Angra do que Natal, do Rio de Janeiro. E eu não esperei abrir o ano seguinte para tentar ver se abriria para o Rio, somente para a cidade do Rio. Eu fui, mas como eu falei, isso vai de cada um, é bastante individualizado também. Varia muito, né? Se você é solteira, se você tem uma família, se a sua família está disposta a te apoiar para essa mudança, né? Então, como o Sancler falou, acaba que é uma coisa muito pessoal, né? Difícil a gente opinar, né? Existe todo
contexto, né? Inclusive, até quando eu fui designado para ir para Angra, a minha esposa até falou, eu vou para lá. Só que ela hoje trabalha, eu falei, pô, mas eu não sou de carreira, isso vai acabar. Se a gente for para lá, a gente vai voltar depois, vai estar os dois, teoricamente, fora do mercado, ou ela iria conseguir alguma coisa lá, mas ia começar tudo de novo. Sim. Aí ela ficou, graças a Deus, e continuou no emprego até hoje. A Adriana está perguntando, como é a farda das mulheres? Saia, calça? Tem os dois, Adriana. Tem tanto saia como calça, né? E aí você pode escolher o que você se sente mais confortável, né? Para usar no dia a dia. Deixa eu ver mais o que aqui. Sou ex-aluna do Colégio Militar. Meu avô era do Exército, meu pai da Aeronáutica. Tá faltando a Marinha na família, uma vaga é minha. Isso aí, Aline. A Sauane tá falando. Se a Marinha tem 5 vagas e eles chamam 8, e todos que forem convocados e todos forem aprovados em todas as etapas, como ficaria a situação? Na verdade, normalmente a Marinha chama o dobro, né, das vagas. E vai tudo por classificatória. Quem tiver, não sei hoje, né, tem a prova, mas na nossa época a gente tinha uma pontuação designada para análise curricular somada com a pontuação da entrevista. Quem tivesse nas primeiras classificações era consequentemente chamado, era por ordem de classificação. Isso aí. Porque às vezes, né, tem algum impeditivo, então eles sempre chamam a mais para fazer o processo, porque pode ser que alguém em algum momento seja desclassificado numa inspeção de saúde, né? E aí sim. E aí ele vai para o próximo candidato, né? Só que é difícil, né, Sancler? A gente ficou ali na portinha. Ninguém desistia. Né? Ninguém desiste, ninguém foi reprovado. Né? Quem entrou atrasado, a gente falou aqui no início que, por coincidência, tanto eu quanto o Sancler, né, tentamos 3 vezes para conseguir entrar na Marinha. E os outros anos, né, a gente chegou ali na portinha. Por exemplo, para mim eram 3 vagas, eu fiquei em 4º. E não teve, mas acontece, né? Então, por isso que eles chamam a mais, mas é difícil. Faz parte. O André está perguntando, a live vai ficar salva? Sim, André, a live vai ficar salva aqui no nosso canal, tá? Do YouTube. Inclusive, se você perdeu alguma live, né? Se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, na semana passada a gente teve uma maratona de lives. De domingo a quinta-feira, nós tivemos várias lives. Vocês podem acessar lá, né? Alguma live que vocês perderam ou assistir novamente alguma que vocês gostaram, né? Ou que entraram atrasado, enfim, está disponível lá para vocês. A Marcela está perguntando, como é a carga horária de trabalho? Iguais para todos os cargos? Na verdade, não tem carga horária, né? Você é militar 24 horas. A gente já aprende isso desde o nosso curso de formação. Se é igual aos outros? Não. Cada um tem, por exemplo, tinha que fazer alguma coisa lá, que a gente chama de faina, né? Vocês vão aprender alguns dialetos com o pessoal aí. Tinha que fazer algum trabalho, eu tinha que dar o pronto para o meu superior. Então, eu tinha que ficar até acabar o trabalho. Alguém poderia acabar antes, entregava. Isso daí não tem como falar que é igual. Não é. Toca até a licença toca, né? Tem a licença que a gente diz é quando acaba o expediente. Só que acaba o expediente para quem acabou de trabalhar. Né? Para quem ainda não acabou, continua o expediente. Acaba que acontece isso no paisano também, né? Quando você está com muita demanda, você acaba tendo que ficar um pouco a mais e tudo, né? Mas o horário normal, qual que era o que você fazia? 8, tinha que chegar às 8 no quartel e a licença tocava às 16h30. O meu horário também era esse, de 8 às 4h30. Só que
Só que dificilmente eu saí de 16h30. Foram raros momentos que eu saí de 16h30. Normalmente a gente saía 18 horas, às vezes até mais. Tem dia que eu cheguei a sair às 9 horas da noite, entendeu? Mas colégio é mais complicado, né? Colégio é mais complicado. Eu servi quase meu tempo todo em diretoria, né? Então, diretoria, assim, eu, graças a Deus, conseguia sair no horário. O M de ensino já é mais complicado, né? É verdade, mas é óbvio, às vezes, né, eu tinha alguma demanda ou outra, saí um pouquinho depois, mas no geral eu conseguia fazer o horário de 8 às 4h30. Mas, Marcela, não é igual para todos os cargos, né? O pessoal da saúde tem diferença na carga horária. A gente teve até uma live aqui com o Jackson Sancler, da nossa turma, né? Que, por exemplo, ele é fisioterapeuta, então ele eram 30 horas semanais. Então, existem diferenças de cargos para o pessoal da saúde, sim, tá? Deixa eu ver aqui. E não tem hora extra, né? Já quando de horário, não existe hora extra. Não existe hora extra. Mas existe um adicional disponibilidade agora, sim, né? Com certeza. Que a gente chegou a pegar também. Sim, existe um adicional disponibilidade, porque, como o Sancler falou, o militar tem que estar disponível 24 horas, né? Então, eles colocaram, é uma novidade, assim, né? Esse adicional disponibilidade para dar uma compensação, né, nessa questão de horas extras. O Demetrio está perguntando, esses 8 anos agregou muito valor profissionalmente para vocês? Como foi a reinserção no mercado de trabalho? No meu caso, sim, agregou, sim, bastante valor. Tem um peso muito grande ter no currículo Marinha do Brasil, ser oficial da Marinha do Brasil, tem um peso no currículo. Na minha área, que é educação física, também tem um peso ter trabalhado no Colégio Naval, tá? Que, na verdade, o Colégio Naval, para quem não conhece, é a primeira porta que o oficial de carreira tem para entrar na Marinha. Que eles entram no Colégio Naval, fazem 3 anos no Colégio Naval, vão para a Escola Naval, fazem mais 4 anos, escola como se fosse uma faculdade, no ensino médio sai para a faculdade, fazem 4 anos da Escola Naval, e vem a viagem de ouro. Quando eles voltam da viagem de ouro, eles são promovidos à Guarda Marinha. Aí começa a carreira do oficial na Marinha. Então, a primeira porta que se tem é o Colégio Naval. Foi muito agregador para mim, o pessoal que tem esse discernimento sabe quanto é pesado ter no currículo a Marinha no currículo, né? E a reinserção no mercado na área de educação física, a gente consegue através de colégios que prestigiam isso, inúmeros colégios fazem concurso, pré-vestibular, alguma coisa para entrarem no Colégio Naval. Então, fala, pô, não tem melhor que já acabou de sair do Colégio Naval, para, de repente, estar fazendo parte do corpo de professor, corpo docente da tal instituição, né? Do tal colégio, enfim. Sim. Demetrio, então, para mim, agregou muito, né? Eu cheguei a fazer alguns processos seletivos. Uma vez, uma entrevistadora até falou assim, olha, vou ser bem clara para você. Eu te chamei porque eu vi no seu currículo Marinha do Brasil. Ela falou assim, com todas as letras, né? E, para mim, como foi a reinserção do mercado? Eu trabalhei, né, esses 8 anos na Marinha. O que aconteceu? No meu final, né, do meu tempo, eu trabalhei com um almirante, né, que gostava do meu trabalho, ficou feliz com o meu trabalho. E ele soube de uma vaga numa empresa, né, que faz serviços para a Marinha do Brasil, e ele fez questão de me indicar para essa vaga, né? Então, graças ao meu trabalho ali, que foi reconhecido por ele, eu tive a oportunidade de sair da Marinha já empregada, né? Isso eu sei que eu fui muito abençoada, né, digamos assim, porque nem todo mundo tem essa oportunidade, mas essas oportunidades também existem, né? Eu acho que quando você consegue fazer um bom trabalho ali, em algum momento alguém te reconhece, te indica, sabe de uma vaga e vai falando, o networking que eu tinha falado já lá no início da live. O Gustavo está perguntando, tem alguma restrição quanto à tatuagem? Olha,
Na primeira vez que eu fiz, em 2010, teve um candidato que teve alguma restrição com relação à tatuagem, que era visível na época e tal. Mas lá dentro, com relação à tatuagem, tinha oficiais de carreira, tinha oficiais temporários que tinham tatuagem. Não tem mais essa restrição, não. Lógico, a tatuagem não pode ser nenhuma coisa também extravagante, alguma coisa que fuja um pouquinho da hierarquia e disciplina da Marinha. Né? A Érica está falando, desculpa, não sei se vocês falaram no início da live, mas gostaria de saber se enquanto o marinheiro está servindo, ele ou ela mora em algum dormitório específico da Marinha. Bom, quando está servindo o que ela diz, eu entendo que seja de serviço no dia. Eu acredito que seja. Bom, enfim. Se ela tiver de serviço, ela vai dormindo, sim, no alojamento. Tá? Tem um alojamento para os oficiais, tem o alojamento para os praças, para os marinheiros, enfim. Você não pode sair do quartel. Pelo menos na minha OM era assim. Eu sei que às vezes tem um serviço que, às vezes, em outras OMs que acontecia que ficava de stand-by. Mas no Colégio Naval você não pode se ausentar da OM, né? Entendo que seja essa a pergunta dela, de serviço ou durante o período? Não, por exemplo, fala da sua experiência. Você morava na OM de segunda a sexta? Então. Já que você morava longe? Eu, na época, quando eu fiquei meio que cigano lá, tá? Quando eu entrei, em 2013, havia uma república dos oficiais temporários masculinos e uma república dos oficiais temporários femininos. Eu ficava nessa república. Nós éramos 6 dentro da casa que era da Marinha, né? E pagava um valor bem irrisório. E fazia algumas benfeitorias para casa, com relação à degradação lá do imóvel. Mas, enfim, depois acabaram com a República, por algum motivo só ficou a República Feminina, e eu fiquei morando dentro do quartel mesmo, dentro da OM, dentro da organização militar, durante quase um ano. E, eu tinha que, como eu estava ali dentro, eu tinha que servir, tinha que ter a rotina como se fosse militar, tivesse de serviço e tal. Não podia ficar andando de bermuda, enfim, tinha essas restrições. Né? Depois, eu fui para o HT, fiquei no HT, que é o Hotel de Trânsito da Marinha, que era do lado, lá em Angra dos Reis, tem essa anuência de ser ao lado do Colégio Naval. Então, eu ia andando, dava para eu ir andando pro quartel para o Hotel de Trânsito. Depois, eu saí do Hotel de Trânsito e acabei, esse último ano, ficando na casa de um oficial de carreira, que ele morava sozinho e tal. Ele falou, não, Sancler, fica aqui, não sei o que tal. A gente dividia lá os gastos da casa e... Então, por isso que eu falei, fui um pouquinho cigano, né? Eu fiquei em tudo quanto é lugar. A professora Liliane está perguntando, um aprovado aos 39 e 40 anos pode ficar os 8 anos ou há alguma questão quanto à idade? Não pode, professora, você só pode ficar até os 45 anos, mesmo que você não complete os 8 anos. Perfeito, isso daí aconteceu lá. Teve militar temporário que entrou com a idade já avançada, completou dentro dos 8 anos os 45 anos, né? E teve que ir de baixo. Sair antes, O Demet está perguntando, esse adicional de disponibilidade já entra automático ou precisa solicitar? Já entra automático. Sim, entra disponibilidade, automático. Sim. Disponibilidade, sim. A Gisele está perguntando, sobre a prova de títulos, tem possibilidade de ingressar sem especialização ou isso é critério de corte? Depende, né? Depende da área, exato. Depende da nota que você vai ter na prova, né? Não tenho como te dar certeza, né? Te dar uma resposta concreta nesse caso, porque existem as variantes, né?
Você pode passar sem uma especialização, se você gabaritar uma prova, ou se você quase gabaritar. Aí depende da sua concorrência, por isso que eu falei que depende da sua área de formação. Mas existe a possibilidade, sim, de passar sem especialização. O Beto está perguntando qual é a idade máxima permitida para participar do concurso. São 40 anos, Beto, para participar. Você tem que estar 41 no ano que você ingressa para fazer o curso. Gente, estamos chegando no final da nossa live. Sancler, eu queria saber o que você pode dizer, né, para os concurseiros, para quem se sente desmotivado ou para quem não sabe, né, por onde começar, quais as dúvidas. E eu prometi que ia passar de novo a carreira, né? Você responde essa, depois a gente passa o slide rapidinho aqui da carreira e eu vou dar também a senha que eu prometi, né, do resumo que a gente vai estar distribuindo lá no grupo VIP. Se você ainda não está no grupo VIP, acessa aqui o engemarinha.com.br/smv, tá? E entra no grupo VIP para você receber o resumo que a gente vai estar presenteando quem ficou aqui até o final da live. Mas fala, Sancler, a mensagem que você pode deixar aqui para os nossos concurseiros. Olha, para o pessoal que está desmotivado, eu falaria que vale muito a pena, pelo menos para a gente, valeu muito a pena ter essa estabilidade durante os 8 anos, ter essa tranquilidade, poder agregar valores, engrandecer perante a família, todo mundo achando bem bacana, vale muito a pena, tá? O pessoal que está desmotivado. O pessoal que está motivado, está com sangue nos olhos, digamos assim, que continue, perseverem. Se você acredita nos seus sonhos, dedique-se a ele, que vão se concluir. Foi assim comigo, foi assim com a nossa amiga aí, a Carol. Perseverança, entendeu? Persevere nos seus objetivos. Essa para mim é a principal mensagem. Gente, vamos passar rapidamente aqui para quem entrou na live sobre a carreira do militar temporário. Ele começa, né, como guarda-marinha, faz 90 dias no curso de formação, tá? E depois de 5 meses servindo na organização militar como guarda-marinha, ele é promovido a primeiro-tenente. Como guarda-marinha, ele recebe a remuneração de 9.321. E aí, como segundo-tenente, ele fica, né, servindo mais 6 meses como segundo-tenente para ter a promoção dele a primeiro-tenente. Como segundo-tenente, a remuneração dele é de 11.660. E aí, como primeiro-tenente, novamente... 6 anos, né, que ele vai ficar. As outras foram 6 meses, né? E aí, depois de 1 ano, ele vira primeiro-tenente. E como primeiro-tenente, ele vai ficar por 6 anos. E aí, no último ano, né, do temporário, é que ele é promovido a capitão-tenente. Como primeiro-tenente, ele recebe o salário de 13.109. E como capitão-tenente, ele recebe o salário de 14.284. Uma repescagem rapidinha aqui, que chegaram 2 perguntas finais, Sancler. O Demétrio está perguntando, durante esses 90 dias de estágio de adaptação, pode sair aos finais de semana? Bom, no nosso caso foram 45 dias e nas 2 primeiras, ou só na primeira, não me recordo. Só na primeira. A gente não pôde sair, teve que ficar integral, domingo a domingo, para aí sim, na segunda semana, que quem não tivesse de serviço, né, que pôde sair, ver a família, enfim. Sim, e aí você pode sair todos os dias, não é só no final de semana não, tá, Demetrio?
É como se você estivesse indo realmente estudar, fazer um curso ou trabalhar, né? Você fica ali o horário de expediente, depois você pode voltar para sua casa. Claro que às vezes a pessoa mora longe, a pessoa mesmo tem interesse de ficar ali durante a semana e só sair no final de semana, enfim. Mas aquartelado mesmo, você só fica na primeira semana. O Aslan está perguntando, você tem disponível todas as porcentagens atualizadas das gratificações que o militar recebe ao ser incorporado? Aslan, eu acredito que você esteja no nosso grupo VIP, né? Que você está assistindo a maratona, essa não é a primeira live, que você está comigo. O que eu vou pedir? Chama alguém, algum administrador lá do grupo VIP, que aí ele te passa certinho os percentuais, tá bom? Para você saber. Gente, como eu prometi, eu vou estar passando agora a senha para você desbloquear o arquivo que eles vão jogar lá agora no grupo VIP. Esse arquivo é um resumo da matéria com nomes de navios importantes da história naval, tá bom? A senha desse arquivo, para você que ficou com a gente até o final da live, a senha é Riachuelo, tá bom? A senha é Riachuelo. E aí vocês acessam. Gente, amanhã vamos ter 2 lives aqui seguidas na nossa maratona e eu espero vocês conosco, tá bom? Nós vamos ter uma live às 7 horas com o cirurgião dentista Leonardo e às 8 horas com a Maria, né? A Maria já foi uma aluna, inclusive, nossa aqui aprovada, que vai estar falando um pouquinho também, se aprofundando, além da experiência dela, né, na Marinha, ela vai estar se aprofundando no planejamento de estudo e dando dicas valiosas para vocês. Então, eu espero vocês amanhã, às 7 na primeira live e às 8h30 continuar também na segunda live aqui. É maratona, gente. É live atrás de live. Não perca essa oportunidade, tá bom? De estar adquirindo conhecimento. Sancler, queria agradecer a sua participação conosco, por você ter agregado aqui, né? Somado, né? Com a sua experiência naval aqui. Está disponível, né, para estar ajudando aqui os concurseiros, tirando dúvida, dando dicas. Muito obrigada mesmo, Sancler, por ter participado aqui conosco. E já vou também agradecer a todo mundo que prestigiou a nossa live. Obrigada por terem ficado até o final, terem participado aqui conosco. Foi muito bacana mesmo. Obrigada, gente. Obrigado, Carolina, pelo convite. Tá? Estou à disposição para caso tenha futuras lives. Agradecer as perguntas. Espero ter contribuído com um pouco da experiência que eu adquiri para o pessoal e torço para cada um de vocês que também consiga êxito nessa caminhada. Obrigado. Obrigada, gente. Até amanhã. Espero vocês. Boa noite. Boa noite. Ter o exercício logo depois da aula fazia com que o conteúdo fosse fácil de fixar. O curso foi incrível, a galera do curso é super atenciosa, então recomendo demais a Engenharia. O diferencial do Engenharia para mim foi os simulados que eram disponibilizados todos os domingos no horário da prova. Outra coisa também muito interessante são os mapas mentais, que inclusive me ajudaram a depois construir os meus mapas mentais durante os meus estudos.
Então eu deitava na cama, pegava o celular e ficava brincando com os flashcards, né? Como se fosse um jogo da memória. E isso me ajudou bastante. E além disso, utilizei audioaula enquanto, por exemplo, ia para academia. Audioaula ao mesmo tempo, otimizava o tempo, né? Então isso era muito bom. E o Engemarim me ajudou nisso bastante, porque ele tem resumo direcionado para cada disciplina. Esses resumos acabaram me ajudando a elaborar meus próprios resumos. Lá eu tinha tudo disponível, videoaula, resumo, material integral, as questões, um banco de questões e os simulados nos finais de semana. Tudo que eu podia aproveitar de recurso, eu tentei aproveitar. E todo esse esforço valeu a pena, porque eu acabei passando, né, no concurso da Marinha. Eu comecei a estudar exatamente 2 meses antes da prova, em 2020. Eu sei que eu fui do nada, que eu sabia, em dezembro, até fevereiro, no dia da prova. Eu aprendi muito. Do nada, eu conquistei o primeiro lugar na minha área. Isso foi graças ao Engemarim. Eles te acompanham desde o momento do lançamento do edital até o término de todo o processo. Os simulados, para mim, assim, na questão do Engemarim foram ótimos. Eu fiquei muito satisfeita com os simulados, porque a gente sempre conversava, tinha um grupo de Telegram, e o pessoal sempre trocava, assim, mensagens, dicas e as resoluções, a gente debatia. Nesse sentido, o grupo do Telegram também foi uma sacada, então. Todo o suporte é muito bom e, assim, todo o conteúdo é fantástico. Ele te auxilia com relação à prova de títulos, com relação à inspeção de saúde, a como treinar para o teste de aptidão física. Então, assim, você nunca se sente sozinho. Então, super indico. Tenho vários amigos que já passaram pelo Engemarim e hoje estão na Marinha. Então, eu só tenho pontos positivos para falar do curso.